em Lucas 4. E no versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Mas logo depois, Jesus começou a dizer a eles: hoje cumpriu-se esta escritura nos vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E disse ele: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram de ira. De repente, de ficarem fitos nos olhos do Senhor, porque Jesus tinha dado um relato de uma medicina incrível aqui. E tinha acabado de dizer isso a eles: pregar liberdade, restauração de vida, liberdade aos oprimidos, curar os quebrantados de coração, evangelizar os pobres. E aquilo arregalou os olhos deles. E Jesus disse: olha, fechou-se o livro, acabou-se de cumprir. Eu sou ungido do Senhor. Mas essa noite nós queremos trazer para você, Jesus fala de uma viúva interessante. Esta viúva que estava à beira da morte, problema com seu filho, problema de alimento. E o profeta, ele deu conta da situação, e esse profeta era Elias. O sucessor de Elias foi o profeta Eliseu. E depois Jesus fala de um caso do profeta Eliseu, de um homem chamado Naamã. Naamã, nós vamos trazer a lição de Naamã para nós hoje. Os personagens que envolviam Naamã, por que Jesus falou de Naamã, o que temos com isso, Jesus dizer de Naamã judeus, o que temos com isso de o Senhor dizer da viúva Serepta e de Naamã para nós hoje. Ou nós podemos ficar com os olhos fitos na palavra do Senhor, ou podemos ficar muito irados com a palavra do Senhor. Veja então, meus irmãos, Jesus disse que e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Confere, você que está com sua Bíblia. A partir de agora nós vamos migrar para o comentário em 2 Reis, capítulo 5. Nós vemos que Jesus lembrou de um rico poderoso, um estrangeiro inimigo da nação, mas só que doente. Porque Jesus lembrou de um leproso sírio estrangeiro, da viúva libanesa estrangeira, sendo que existiam tantos doentes em Israel, sendo que existiam tantos pobres em Israel,
Será que somos estrangeiros lembrados por Jesus? Vamos conferir. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nesse momento, toda a sabedoria para poder trazer o alimento tão precioso a essas almas preciosas e dignas que estão nesta noite aqui. Para poder ouvir a Sua palavra, para poder alimentar da Sua palavra. Nos ajude, Senhor, em nome do Seu Filho amado. Amém. Amém. Capítulo 5, versículo 1 de 2 Reis. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. E foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém. Irmãos, nós vamos comentar alguns dos passos que o Senhor nos permitir para na obra que Ele operou sobre um homem, entre muitos outros que estariam antes dele, numa possível fila imaginária dos homens, segundo a religião dos judeus, segundo os nossos conceitos. Não havia possibilidade alguma de algum judeu considerar Naamã. Nenhuma. Este relato bíblico, nos tempos do profeta Eliseu, sucessor de Elias, lembrado por Jesus, tem sido levado aos púlpitos por muitos anunciadores da palavra, confirmado por Jesus aos judeus. Caso você já conheça, ou você já conhece a história de Naamã, sempre é bom rever com atenção na vigilância, porque lepra era uma doença contagiosa e incurável, mas nos dias de hoje, com a cura, ela é reincidente. Toda a medicina do mundo estava disponível ao alcance desse homem importante. Todo o prestígio e respeito que muitos buscam conseguir, Naamã já havia conquistado. Veja que todos esses atributos bons, humanos, não curam doenças, não anulam pecados. Poderia continuar respeitado por toda a sua vida com a doença alojada na sua carne, essa terrível enfermidade. Que mal terrível, que dor de um homem bom. Como entender esse disparate, esse despropósito na vida? Essa falta de coerência. E quantos nos nossos dias, quantas pessoas bondosas que conhecemos e sofrem tanto, quantas pessoas do bem passaram por nós, e o que fazemos quando passaram? A menina teve atitude. Mas Naamã teve no seu caminho uma menina que foi presa, forçada, e na sua casa, menina que não se revoltou, não esqueceu do profeta da sua casa. E aqueles que nós conhecemos, o que anunciamos nos seus dolorosos caminhos da boa vontade? Qual é a sua, a minha atitude da igreja em relação aos Naamãs das nossas vidas? Um doente incurável tocou na alma de uma menina serva escrava. A doença não impedia dele ser um homem de bem. Essa doença que deformava, essa doença que hoje tem o nome de hanseníase, ou mal de Lázaro, hoje é curável. Só no final do século XIX, e isso faz pouco tempo para nós,
foi encontrada a cura dessa doença. Quantos milhares de pessoas não apodreceram até a morte com essa doença? Quantas pessoas? Muitos estão no estado de Naamã ainda hoje. Conseguem muito na vida, bom nome, respeito, prestígio, fama, riqueza, etc. Mas estão com a doença de Naamã na alma. Outros passam a vida para conseguir em sonhos o que Naamã tinha, mas também acabam com a mesma doença de Naamã. Isaías diz que todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Essa expressão trapo de imundícia, ela é bem nojenta. Ela tem a sua origem na ação de um leproso em limpar as feridas com um pedaço de pano. E na sua dor ele se valia de um pedaço para proceder à limpeza superficial da ferida, que muitas vezes já podre e cheirando mal, vinha com pedaços de carne decomposta, de músculo decomposto. Após vários procedimentos, esse pequeno pedaço de pano ficava tão sujo que não prestava mais para a limpeza. Então ele se tornava um trapo de imundícia. De tanto que limpava, ficava aquela nojeira apodrecida e contaminante. Assim somos nós, sem Cristo, sem o milagre da cura. Como trapo de imundícia, o leproso era considerado um imundo, separado da comunidade, descartado. Ele era abandonado por todos, quase ninguém interessava em cuidar de um doente, era separado. Naamã teve o privilégio por ser um general. A lepra, ela é o símbolo do pecado, e que todos pecaram separados, destituídos, estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Vamos ver os mensageiros e as mensagens que nós encontramos nessa interessante e impressionante história. Esta menina, versículo 3, disse à sua senhora, mulher de Naamã: antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Deus permitiu essa menina evangelista nata, que fosse levada presa ao cativeiro, na casa do doente leproso, para lhe dar a mensagem da salvação. Isso é uma lição para nós. Nada em nossa vida é por acaso. O Senhor tem um propósito em tudo. Nós não podemos reclamar dos fatos que acontecem em nós. Se você está no Senhor, saiba que é para ser usado na obra do Senhor. Amém, irmãos? Essa menina, irmãos, a história dela não é nada interessante para nenhum. É uma história horrível, porque essa menina foi raptada, levada cativa na Síria, onde acabou sendo colocada na casa de Naamã para ser secretária, uma serva, uma empregada sem salário, na casa da sua senhora. No meio dessa tragédia, e apesar da maldade dos homens, ainda nós vemos a providência divina. O homem pode fazer mal para nós, mas nós somos usados por Deus. Na maldade do homem, o Senhor nos dá atribuição para o seu reino. Saiba ser usado por Deus. Ainda vemos a providência divina trazendo o conhecimento de Deus para uma família de nação gentia. Que lição, irmãos! Essa menina não era revoltada com a condição em que ela estava, separada à força dos seus pais, uma menina separada à força da sua mãe, foi morar numa terra estranha, num lar de servidão, em língua estranha, costumes e alimentos estranhos, para falar de um profeta.
que não impediu o seu sequestro. Quando ela foi sequestrada, meus irmãos, o profeta não impediu o seu sequestro, mas ela falou do profeta. Que oportunidade para nós refletirmos. Essa atitude ousada iniciada de uma menina, serva cativa, foi a primeira informação preciosa que Naamã ouviu. E Naamã aproveitou sua primeira oportunidade. Quantos doentes deixam de passar a primeira oportunidade de cura? E quantos doentes precisam ouvir uma oportunidade de cura? E muitas vezes nós omitimos falar como essa menina. Não estamos no cativeiro, não estamos na servidão, mas hora ou outra nós negamos falar aos Naamãs da nossa vida, que nos encontram. Essa menina conhecia Deus e teve fé suficiente, irmãos, para saber que Eliseu poderia ajudá-lo e ter interesse suficiente na alma de Naamã para poder abrir a sua boca. Ela corria risco de falar de Naamã, e Naamã de falar do profeta, e o profeta não estar mais lá, ou o profeta não recebê-lo. Mas ela ousou falar de um profeta antes de consultar o profeta. Nós podemos falar de Cristo, irmãos, sem estar com parcimônia para falar de Cristo. Amém? Amém. Podemos dizer que essa menina estava na hora, no lugar, e abriu a boca na hora determinada para testemunhar do nosso Senhor. Deus pede de nós que abramos a nossa boca e testificamos da sua salvação para os outros. O resultado, meus irmãos, está na mão de Deus. Amém. O resultado, irmão, da ação estava na mão do profeta de Deus. Não podemos perder oportunidades. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Essa menina foi pregar nos confins, numa nação inimiga. Aparentemente essa menina, mesmo sendo serva, tinha um bom testemunho na casa de Naamã também. Não deveria ter dado mau testemunho para Naamã poder confiar na palavra dessa menina. Quem é que confia na palavra de uma criança? Se essa criança não tiver algum testemunho para nós ouvirmos, ninguém vai dar confiança para uma criança mentirosa. Essa menina provavelmente tinha histórico para Naamã conferir e crer no que essa menina tinha falado. Então Naamã procura das verdades que ouviu da menina. O que fez Naamã? Naamã foi ao rei, ao seu rei, seu chefe, e pediu uma carta de apresentação para poder ser recebido. E o seu rei emitiu uma carta, e Naamã disse: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. O conteúdo da carta do assunto, irmãos, era direto. Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures dessa lepra. Mas essa carta foi enviada com o endereço errado. Essa carta foi enviada ao rei de Israel, não ao profeta de Israel. E o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe de Jezabel, tinha histórico. Tinha histórico. A carta, irmãos, foi bem feita, mas foi encaminhada com o endereço errado. Como o mal trabalha. Quando Naamã chegou, foi desanimado pelo rei de Israel. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que buscai ocasião contra mim. Eram inimigos. Naamã já tinha feito muito estrago na nação de Israel. E agora o rei recebeu essa carta. Será que já nos comportamos como Jarão, o rei de Israel?
Rasgar as vestes, meus irmãos, é sinal de amargura, de espírito e luto naquela região. Apesar do rei Jorão conhecer Eliseu, ele obviamente não tinha nenhuma intimidade com Eliseu, o profeta que a menina conhecia. O homem de Deus vivia na sua terra, mas ele não conhecia o homem de Deus. O rei de Israel poderia ao menos encaminhar a carta a quem de direito. E nem passou pela sua imaginação chamar o profeta. E esse rei Jorão não precisava ficar desesperado. Nós não conseguimos resolver problemas de pessoas, muito menos salvar a alma delas, mas podemos recomendá-las a Jesus. Assim como ele poderia recomendar encaminhar ao profeta. A menina serva da mulher de Naamã agiu como se Deus estivesse vivo, o rei como se Deus estivesse morto. Como nós agimos? Naamã, na sua providência e ignorância, e por precaução, achou que poderia também comprar a bênção de Deus. Versículo 5 diz que tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, para uma certa gratidão e também como um certo tipo de compensa. Naturalmente, os homens acham que pagando o que se recebe, ou que tudo tem um preço. É evidente que tem, mas o preço que nós devemos pagar não embute esses valores. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente, diz Paulo à igreja de Corinto. Que não precisa pagar, não precisa de sacrifícios, não entende que Deus se agrada de misericórdia, como diz o profeta Oséias. Olha, irmãos, eu procurei fazer uma cotação essa semana sobre esses valores. Quando você ler aí na sua Bíblia, são 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. 10 talentos de prata, irmãos, são aproximadamente 350 quilos de prata. 6.000 siclos de ouro são aproximadamente 70 quilos de ouro. Sabe quanto dá isso? A prata, meus irmãos, 1.050.000 reais. O ouro, 9.170.000. Tudo isso, irmãos, fora as mudas de roupa, porque roupa não é uma coisa barata e as mulheres podem me falar de preço de roupa melhor que eu. Principalmente roupa de rei para rei. Mas isso fica para a contabilidade feminina. Mas a contabilidade geral aqui nossa dá 10.220.000 reais. E o que o profeta fez? Recusou. Você abraçaria essa grana? Porque muitos estão abraçando no dia de hoje. Talvez alguns que você anda ouvindo por aí. Será que esses profetas, esses apóstolos do dia de hoje iam perder 10 milhões de reais numa curada de banho de água do Rio Jordão? Irmãos, mas Eliseu viu neste evento uma oportunidade de testemunhar o Deus verdadeiro para uma nação gentia e não fazer negócio, e não tirar proveito. Mas Eliseu ficou sabendo de todo esse barulho. O que o homem de Deus faz quando sabe que tem almas perdidas? Ele vai ao encontro. E o profeta Eliseu, irmãos, versículo 8 diz: sucedeu que ouviu Eliseu tudo isso. No versículo 9 diz: veio, pois, Naamã e obedeceu o chamado de Eliseu. Então no versículo 10 diz que Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Não custou nada, só uma atitude, que não era sacrifício, mas você vai ver que era uma atitude que exigia fé.
de Naamã. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: e eis que eu dizia comigo, certamente ele pedirá pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurar um leproso. Muito cerimonial, né, irmão Nilson? Naamã achou que o profeta ia fazer uma cerimônia dos reis para ele, para ser curado. Mas não. E Naamã conjecturou e ficou bravo com isso. Ele disse: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas estas águas de Israel? Belos rios da Síria, rios de águas cristalinas, águas azuis. Mas o Jordão, irmão, é um rio tortuoso, um rio barrento. E ele olhou: vou me banhar para sair mais sujo ainda. Que lição para nós, irmãos. Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, ficou indignado com isso. Pessoas no caminho do arrependimento podem ficar indignados, surpresos com a mensagem do Evangelho. Entenda isso, meu irmão. Os Naamãs, geralmente, quando você fala da simplicidade do Evangelho, ele pode até ficar irritado, mas não é assim. Tem que ter algo mais. Tem que ter um cerimonial, tem que ter uma contrapartida, tem que ter algo alegórico, fantasmagórico, esplendoroso. Mas, irmãos, o rio da salvação é o Rio Jordão. Interessante. Mas aí nós vemos outras pessoas interferindo. Os servos de Naamã. Olha que interessante, versículo 13. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, disseram assim para Naamã: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande ou uma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado, não importa a água. Obedecer é melhor que qualquer coisa, meu irmão. Naamã precisou dos seus companheiros, seus servos, lhe dar um empurrão para dizer: olha, você está fugindo do caminho. O rei lá atrás já fez aquele barulho todo, se escandalizou com isso. Agora vem o profeta, te busca, te atende. Aliás, o profeta nem atendeu, mandou recado. Mandou recado para ele. Falou: vai lá no Rio Jordão, entra 7 vezes nele, banha 7 vezes. Mas interessante, irmãos, que esses servos de Naamã foram bem interessante foi bem interessante a colocação dele. Mas Eliseu disse ao seu ajudante que saísse e dissesse a Naamã que para receber a sua cura da lepra é necessário ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas então, meus irmãos, o orgulho no caminho da cura, porque só o fato de Eliseu não sair para atender Naamã já feriu o ego dele, o orgulho desse homem. É isso que as pessoas esperam na religião desse dia. Porém, a cura da nossa alma, da nossa vida, é simplesmente quando nós cremos. Nós não vamos ter homenagem, nós não vamos ter algo que possa nos deixar elevado, deixar honrado em relação, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Naamã, para ser curado, irmãos, precisava de ser mais humilde, precisava de se humilhar. Como diz Tiago 4:9, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se seu pranto em riso e o vosso gozo em tristeza. O orgulho é um sério problema das pessoas nos dias de hoje. Pessoas boas, de boa índole, caráter interessante, irreputáveis, mas são orgulhosos. Esse é o grande problema das pessoas hoje, o que impede conhecer o seu estado de pecadores e aceitarem o plano de Deus para a salvação: o orgulho. Param pelo caminho.
Deus pede somente uma coisa: arrependimento e fé. E aí a obra completa do Senhor vem. Porque a cruz do Calvário é o roteiro completo para o homem. Para entender o que significa ser trapo de imundícia. Naamã, ainda com lepra, não entendia o que ele era um trapo de imundícia. Ele não associava a doença com a morte, porque o homem velho nele queria sair da dor, mas sem perder o orgulho. Não tem como chegar ao profeta assim. Não tem como. Que lição para nós, irmãos. Os rios da nossa vida não servem para lavar nossos pecados. Os rios das nossas obras não servem para nada. Os rios que admiramos pelas águas bonitas não servem para curar nossas feridas. Tem um rio de águas turvas chamado Jordão que lava e cura as nossas chagas, as nossas feridas. O rio Jordão, irmãos, é um convite à humilhação. Deus sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos de humilhar diante da cruz de Cristo. O rio Jordão está aí. Só devemos obedecer. Na simplicidade do rio Jordão habita a fé de quem crê no milagre da cruz. Fique sabendo que quem escolhe o rio para lavar não somos nós, é o Senhor. A água purificadora é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nós que escolhemos o caminho para lavar. Então esses sensatos, criados de Naamã, meus irmãos, foram favoráveis à palavra do profeta, não porque eles eram convertidos, mas por sensatez. Às vezes, meus irmãos, no caminho do Calvário, existem pessoas mais sensatas que possamos imaginar. Pessoas que têm sensatez e que usam a expressão: já que está aqui, não custa nada. Já que estamos aqui, não custa nada. Isso chama-se sensatez. Os servos de Naamã interferem na arrogância, ainda restante num bom homem. Devemos saber que sensatez não é fé e nem bondade humana entre os homens. É a humilhação que Deus requer que leva ao caminho. E no versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Sempre quando nós vencemos nossa arrogância, e deixamos as águas do rio Jordão nos lavar, nós vamos voltar a ser menino, para entender a atitude daquela menina, serva de Naamã. Jesus disse: deixar as crianças vinde a mim. Quem não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Quem não for como desses meninos, disse Jesus aos seus discípulos, não tem parte no reino comigo. Amém? Amém. Um outro passo é o passo da gratidão por resultados. Versículo 15 diz que Naamã: peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Irmão, esses 10 milhões a mais aí, foi ofertado, gratuito e insistido. E o profeta falou: não, pega Eliseu, é seu. Não vou cobrar nada de você não, Eliseu, pega que é seu, está aqui. Não, eu não quero. Não quero. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Quando nós entendemos o caminho do Calvário, irmãos, nada mais serve para nós. Amém. Só Jesus. Amém. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida para nós. Amém. Já não há mais dúvida. Dúvida nós tivemos antes. Mas de agora em diante, então, é o Senhor conosco. Amém. Um triste à parte nesse caminho
já que nós falamos dos secretários de Naamã, que foram bem prudentes, eles foram coerentes, sensatos. Interessante, os servos de Naamã, que não conheciam o Senhor, foram sensatos, mas Geazi, servo do profeta, não foi sensato. Infelizmente, a tentação do dinheiro pegou o Geazi, o mensageiro de Eliseu. Cuidado com o dinheiro. Os múltiplos discípulos de Geazi, nos dias de hoje, não perdem oportunidade de fazer dinheiro. Veja o versículo 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Usou o nome de Deus. Irmãos, cuidado com esses homens que pedem dinheiro insistentemente, usando o nome de Deus. Não é o primeiro que faz isso. Geazi fez isso. O profeta não quis, mas vive o Senhor que eu vou atrás e vou pegar. E podemos sim, irmãos, como alerta, fazer um paralelo nos dias de hoje, como que o dinheiro tem sido importantíssimo nas igrejas. Hoje não se cura a lepra sem dinheiro nessas igrejas. E eu ouvi um pregador de uma dessas igrejas essa semana dizer que se você não der o dízimo, a lagarta não sai do seu bolso. Porque a lagarta na Bíblia é sinal de corroer e comer tudo que era da colheita. E ele dizia: sua vida não prospera porque a sua lagarta está no bolso e você não dá o seu dízimo. Irmãos, onde que você pode ver isso na Bíblia? Você viu Elias fazendo isso, você viu Eliseu fazendo isso, você viu Jeremias, você viu Isaías. O que Jesus disse aos seus discípulos, que nem bolso eles deviam ter, irmãos. A igreja não deve ser patrimonialista. E eu acho que esse templo para nós aqui está bom demais, já temos muito nesse mundo. Já temos muito nesse mundo. Versículo 15 diz: e voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão o de Israel. Os Naamãs, meus irmãos, os convertidos, os estrangeiros, os gentios, têm que fazer essa declaração de Naamã: agora eu sei que não há um outro Deus, senão o Deus que trouxe Jesus ao mundo, para salvar e curar os meus pecados. Amém? Amém? Recordem que o testemunho de uma jovem menina, deu início a uma sequência de fatos que ajudaram este homem a encontrar a solução do seu problema. Naamã, meus irmãos, foi por causa da lepra, mas ele voltou com uma nova vida. Ele voltou com um Deus diferente. Talvez uma dificuldade que Deus coloca na nossa vida é apenas um pano de fundo para você não só ser curado desse problema, mas você voltar com uma nova vida. Amém? Amém. Esse foi o grande milagre de Naamã. Não foi a lepra, foi ele ter certeza que não tinha um outro Deus a não ser o Deus de Israel. Se Eliseu tivesse vendido o milagre, a interpretação, a conclusão de Naamã seria outra. Eu fui curado da lepra porque eu paguei 10 milhões. Salvação não tem preço. Milagre não tem preço, porque Jesus já pagou por nós. Amém? Amém? Entenda isso. Precisamos com urgência assimilar de qualquer um de nós, não importa a idade, que devemos ter disposição para anunciar o socorro aos Naamãs,
que encontramos nas nossas vidas. Quantos jovens das nossas igrejas desperdiçam oportunidades da anunciação e de serem instrumentos de Deus. A diferença de idade entre a menina e a mulher de Naamã, entre a menina e Naamã, diferença de classe social, de povos e línguas e costumes diferentes, nada disso impediu a menina serva ter piedade do seu Senhor e anunciar o caminho da cura. Um estrangeiro rico, poderoso, gentílico estrangeiro, inimigo da nação, este homem que não tinha credencial nenhuma, meus irmãos, ouviu a voz da menina. Você ouviu a voz do Senhor anunciada por alguém, um dia. Está ouvindo hoje, outro dia. Naamã, meus irmãos, ouviu uma vez e foi. Ele apropriou-se da mensagem e foi conferir todas as suas possibilidades. E Jesus disse aos judeus que se encheram de ira, em Lucas 4, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira. Aqueles mesmos que ficaram com os olhos estalados quando ouviu falar dos milagres e das curas. A diferença entre Naamã e os judeus é substancial. Quando Naamã ouviu a voz da menina, ele teve motivo e se irou, mas ele se retratou. Quanto aos judeus, meus irmãos, ouviram a notícia boa de curas e milagres, mas quando o Senhor disse a respeito dele, a ira veio. Assim como em Naamã, o rio Jordão e os 2 rios da Síria. Não podemos nos perder no caminho com os rios da Síria, não podemos nos perder nessa vida com os reis de Israel, não podemos nos perder nessa vida com os cobradores de suposta salvação, mas nós devemos encontrar a mensagem, nem que seja nos coerentes e éticos servos de Naamã, para poder reencontrar o caminho do Senhor. 1 João 3,3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como ele também é puro. Todo encontro com o Senhor nos leva à pureza. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, nos dê a força para entender os caminhos, os percursos que devemos ter no Senhor. Amém. Não despreze quando ouvir a voz do Senhor, seja de quem for. Pode ser que a menina serva, o menino servo, o mensageiro servo, está te trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém. Amém. Que possamos ter uma semana na paz do Senhor. Amém, irmãos. Obrigado a todos. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor.
Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua